que aconteceu? Eu juro que tinha dinheiro dentro de uma barriga, senhor envelope. Digo, eu tinha o dinheiro dentro de um envelope, senhor barriga. E eu espero que encontre mesmo. Enquanto isso, vou fazer as últimas cobranças. Sim, senhor. Pois não. O envelope. O meu dinheiro. Estava em cima do roupeiro. Ai, meu Deus. Aqui está, doutor Barriga. Aqui está. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá bom? 70? 80, 90, 100. Por que mudar as regras dos precatórios? No Terraço Cast de número 397. A vinheta inicial são trechos breves de um clássico episódio do Chaves, em que o seu Madruga enfim paga os aluguéis atrasados ao seu Barriga. E foi tão fácil quanto achar um dinheiro perdido em cima de um armário. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, direto da noite de 1º de outubro, domingo em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Comigo, neste 397, está o trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Alô, Caio Augusto! Alô, Fer! Alô, Rê! Pois é, depois de todos esses alôs, eu vou dizer aqui que aqui quem fala é ela, a mulher do tempo. Aquela que vocês sempre esperam, né? Ansiosamente, todas as semanas para a previsão do tempo atual, né? Então, bom, a previsão do tempo para este momento é sol, muito sol, um sol para cada um. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Sol, sol, né? 1 milhão de graus faz aqui na cidade de São Paulo, né? Assim como eu sei que faz na grande maioria do Brasil, por conta, né? Obviamente, de uma onda de calor que não tem como negar, gente. Tem, obviamente, a ver com o desequilíbrio climático, né? Que a gente... É bom não falar em aquecimento global, porque senão o pessoal fala, mas tá mó frio não sei aonde, né? Mas, gente, é óbvio que a gente tá falando aqui do desequilíbrio climático, que são temperaturas extremas, não precisa ser só calor, né? Mas, enfim, estamos aí com mais uma sinalização disso, né? Jogando aí na cara, né? Daquelas poucas pessoas, eu acho, hoje ainda, que não acreditam nesse fenômeno de mudança climática. E vamos ver, né, gente? Mas a pauta de hoje não é sobre isso. E aí, Renata Couto? Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Raquel! Oi, Fê! Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando de volta já à Califórnia. Aliás, só o Caio para me fazer gravar o podcast. Acabei de chegar, cheguei ontem do Brasil, né? Eu passei a semana passada no Brasil. Por isso a gente tinha até gravado o podcast antes. E agora essa semana a gente está adiantando. Então eu tô meio assim, se eu falar alguma bobagem, eu espero que não. Mas vocês aí deem um desconto, porque eu tô meio sonada, meio perdida aí no tempo e no espaço, né? Eu costumo falar que voos do Brasil para Califórnia só tem 2 tipos. Tipo, o tipo ruim e o tipo horrível, né? Porque não tem voo direto, conexões ruins, enfim. Mas, né, gente, o que a gente não faz, né? Tudo bem, Fernanda Mello? Fala, Caio! E meus amigos do Terraço Cast, já estou em terras brasileiras agora para voltar com nossos assuntos mais densos. E, putz, estou muito animada para esse retorno das minhas férias, que duraram uma eternidade. Mas já estou de volta. Time em campo e sorriso no rosto, com um dente a menos, já que esta voz que aqui ancora está fazendo isso com pontos, após ter tirado um siso, vamos ao 397. Aliás, só um recado rápido antes. Contamos em todas as nossas redes, mas caso você só saiba sobre o Terraço Cast ouvindo os episódios, aqui vai uma novidade. Agora o Terraço Cast também está no YouTube. Estamos inclusive colocando lá os episódios do 370 em diante, não apenas os mais atuais. Manda para aquela pessoa que sempre falou que ouviria se o Terraço Cast chegasse ao YouTube e diga, agora não há mais desculpa. Agora sim, vamos ao 397.
Raquel, o governo está propondo adiantar precatórios e mudar a regra de pagamento deles daqui em diante. Por quais motivos isso acontece? E, aproveitando a prosa, o que são os tais títulos verdes que o governo está querendo lançar lá fora? Pois é, Caio Augusto, o tema de hoje não é mudança climática, não é a pauta ESG, apesar que eu acabei de lembrar, eu vou dar uma palhinha aí de uma outra pauta, que foi o anúncio da emissão de um título verde soberano aqui do Brasil. Eu particularmente gosto muito dessa pauta, porque eu trabalhei com isso bastante tempo quando eu trabalhava no governo britânico no Brasil e quando eu estava olhando aí para políticas públicas, né? Então, parte do meu trabalho era entender, né, onde tinham os interesses comuns na área de economia e mercados entre Reino Unido e Brasil para aproximar os dois países na área de políticas públicas, né? De diplomacia econômica é o trabalho. E aí, dentro disso, uma das minhas pautas era a emissão, né? O crescimento, desenvolvimento do mercado ESG no Brasil. Naquele momento, né? Faz alguns anos já, gente, faz por volta de... que eu comecei a trabalhar nessa pauta, deve fazer uns 6, 7 anos, né? E naquele momento se falava até mais de finanças verdes do que ESG. Mas uma coisa que a gente insistia muito pro Tesouro, pro governo brasileiro, né, era emitir um Green Bond, né? Porque naquela época, eu imagino que foi em 2016 ou 2017, a China, ela tinha acabado de emitir, né, um título verde soberano no mercado britânico, né? Eles emitiram lá na London Stock Exchange e foi um marco bem importante, né? Foi um título bem grande e era, naquele momento, eu lembro que aquele título chinês, né, ele era atrelado a investimentos em infraestrutura sustentável. Então, eram vários investimentos, né, que, enfim, o dinheiro que viria daquele bond, né, dos proceeds daquele bond, eles iriam ali para investimentos em infraestrutura que dentro do portfólio, né, do banco, na verdade, quem emitiu não era bem um soberano, né, porque ele era do banco, tipo o BNDES, assim, chinês, né, é um pouco diferente, né, na China, vamos dizer, tudo é bastante diferente, porque é tudo do governo, mas foi uma emissão de um título verde. E a gente sempre achou que seria uma ótima ideia fazer isso no Brasil, porque o Brasil tem um potencial incrível para essa área de investimentos ESG e tem, sim, uma demanda muito grande de investidores institucionais ao redor do mundo procurando esse tipo de investimento. E, bom, o Brasil, ele anunciou aí a emissão de um Green Bond, vai ser um Green Bond soberano, é diferente do chinês, né, não tá aí no BNDES e tal, mas é um Green Bond soberano e como ele consegue ser classificado como um título verde, né? Porque ele também vai usar o dinheiro ali arrecadado para projetos sustentáveis do ponto de vista ali de financiamento do Tesouro aqui dentro do Brasil. Eu não sei mais detalhes, porque na verdade não foram divulgados muitos detalhes. Eu fiquei sabendo disso em um evento que eu fui, né? Que tinha uma subsecretária do Tesouro que falou que estavam sendo definidos os detalhes. E aí depois o governo anunciou recentemente ali, quando estava em Nova York, né? Quando o presidente Lula estava em Nova York nas últimas semanas aí, anunciou essa emissão. Mas ainda não se tem muitos detalhes aí, só que são projetos ligados aí à agenda ESG. Eu acho muito legal, né? Foi um bond que por si só, o título ele não é tão grande, né? O objetivo aí é captar 2 bilhões de dólares, né? Então, não é um valor muito grande, mas é justamente para financiar o controle do desmatamento. Então, enfim, segundo, né, o Tesouro, esses recursos financiarão projetos voltados ao meio ambiente, como eu falei. E esse título deve ser emitido, ao que eu entendi, lá mesmo, né, na Bolsa Americana, né, lá em Nova York. Mas a ideia, por mais que não seja um título, não seja muito dinheiro, né? A gente tá falando de uns 10 bilhões de reais. A ideia é que se abra caminho, né, para empresas. Normalmente, quando o governo brasileiro ele emite um título internacional, né, em dólares e tal, ele tá abrindo caminho, ele tá, assim, balizando o mercado para empresas brasileiras, né? Então, essa é a ideia, que o governo comece, abre esse caminho e aí outras empresas possam seguir. Ali, algumas já emitiram e tudo mais, mas para fomentar esse mercado. Então, eu achei uma notícia muito legal, bastante positiva, é muito bom que o governo tá olhando para isso, que o Tesouro tá olhando para isso. Então, uma boa notícia aqui, gente. Não tem nada a ver de ampliar o espaço orçamentário, tá? Não tem a ver, não é assim, é mais gasto. Na verdade, é uma priorização dentro da emissão de títulos aí do Tesouro, né? Então, o Tesouro faz uma gestão muito, muito diligente da dívida nesse sentido.
Então, isso tudo tá dentro das regras fiscais e tudo mais, né? Então, não é que o governo ele vai emitir, ele vai gastar mais do que o limite de despesas. Na verdade, você tem o Congresso, né, e o governo ali definem quanto será gasto e o Tesouro, ele operacionaliza isso. E aí, nessa parte dessa operacionalização da emissão de dívida, foi essa dívida, né, esse título verde. Então, muito legal essa notícia aqui, que eu trouxe esse assunto extra para o Caio, para a surpresinha de todos. E aí, agora, voltando, né, para o assunto que foi originalmente proposto por Caio Augusto, também é um assunto bastante relevante, que tem a ver com o Brasil e o Fiscal. Lembra aquela novela, gente? Pois é, o Brasil e o Fiscal. Para os ouvintes antigos, assíduos aqui do TerraçoCast, vocês já sabem que a gente fala muito dessa novela, né, do Brasil e o Fiscal, que eu sempre termino dizendo, bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque no fim é isso, sempre tem um capítulo novo nessa novela de Fiscal, né, tipo, a gente nunca vira a página, né, e tá sempre, sempre tem aquele spoiler, né, a gente meio que sabe pra que lado que vai. E bom, essa novela do Brasil e do Fiscal, ela tem a ver com os precatórios, né? Lá no ano, né? Lá no final do ano de 2021, para quem lembra, a gente falou bastante disso aqui no TerraçoCast, foi aprovada uma PEC, uma mudança constitucional, que ficou conhecida como PEC dos precatórios. O que ela estabeleceu? Ela fixou um teto anual, um limite, para o pagamento de precatórios por parte do governo. O que são esses precatórios? Precatórios são valores que o governo ele deve, pode ser para servidores, pode ser para pessoas. Então, por exemplo, o governo passou, né, fez um metrô que passou em cima da sua casa e aí você tem um dinheiro ali para receber, né? Isso é um precatório, é algo que foi discutido na justiça, né? Você acha que você tem que receber mais, por exemplo, né? E ficou ali, o governo tá te devendo esse dinheiro, ele precisa te pagar em algum momento. E isso tem bastante, tem muitos precatórios que são relacionados a pagamentos de salário, né? De servidores ali também. Então, é um dinheiro que o governo deve, ele tem que pagar, mas ele foi se acumulando, né? E ele tem origem aí de questões de litígios, né? Mas esses precatórios, eles foram se acumulando. E chegou lá em 2021, o governo falou, cara, isso aqui é uma bomba, né? Um meteoro, e ele vai ocupar todo o nosso orçamento, e se a gente pagar isso, a gente não tem dinheiro para pagar mais nada. Então foi quando foi aprovada a PEC dos precatórios, fixou um teto anual para essas despesas, né? E basicamente, gente, empurrou o problema para frente, né? Como a gente falou lá em 2021. Porque se fixou um teto, só que essas despesas não pararam de crescer. Elas continuaram crescendo. E é muito difícil você saber exatamente quanto que vai ter, porque são decisões judiciais. É claro, dá para usar inteligência artificial e tal, né? Para conseguir calcular uma aproximação, né? Porque a inteligência artificial, para ela tentar ver por fazer modelos de jurisprudência, para entender qual que é a probabilidade de o governo perder e acabar tendo que pagar, etc, etc. Mas assim, a verdade é que as projeções, né, elas estavam bastante erradas e veio esse meteoro em 2021, né? Só que foi estabelecido esse teto, só que a ideia é que, em tese, as despesas não pararam de crescer e elas foram criando uma bola de neve. Qual que é a ideia do governo atual? O que eles querem fazer? Eles querem falar, olha, gente, entraram com um pedido, né, a Advocacia Geral da União, né, a AGU, entrou com um pedido no Supremo, né, no STF, declarando a inconstitucionalidade da mudança, né, da PEC, do que estabeleceu a PEC dos precatórios. Então eles estão falando assim, olha, lembra que aquela PEC instituiu um limite do pagamento? Então, gente, isso daí é inconstitucional e não deveria existir. Então, o que eles querem, qual que é o objetivo deles, né? O objetivo deles são dois, né? O governo tá entrando com esses são os dois lados dessa ideia. Então, eles querem dizer, olha, a gente vai abrir um pedido de abertura de crédito extraordinário, como é inconstitucional, né, significa que a gente tem que pagar todo o precatório devido esse ano. E esse ano tem aí 95 bilhões de precatórios não pagos. E eles estão falando assim, olha, o que a gente propõe é que abra-se um crédito extraordinário, né, o crédito extraordinário é aquele crédito que ele fica ali fora da regra fiscal, ele é um dinheiro que é aprovado pelo Congresso, mas ele tem que ter ali aquelas três questões, né, ali, relacionadas, então ser imprevisível, ser imprescindível, então é urgência, imprevisibilidade e o outro, eu sempre esqueço do terceiro, mas enfim, tem que ser uma coisa assim, não, eu não sabia que isso ia acontecer, eu preciso pagar, senão vai dar o estrago vai ser maior e é isso, então o Congresso, vocês precisam aprovar isso, né? Vários créditos extraordinários foram usados ali durante a pandemia e tal, né, para ir pagando algo que realmente era totalmente imprevisível e urgente e tudo mais, antes da aprovação da PEC que permitiu maiores gastos, né, da PEC emergencial. Bom,
Então, o governo ele quer abrir um crédito extraordinário para dizer que vai pagar esses 95 bilhões. Então, seriam 65 bilhões de precatórios acumulados e não pagos e os pagamentos de 2024. Então, assim, vamos dar uma adiantada no que a gente deve pro ano que vem, a gente já paga isso tudo como crédito extraordinário e aí a gente abre, né, a gente vai, vamos dizer assim, a gente abre espaço aqui pro nosso, né, no nosso orçamento em tese. Nesse sentido, né, a proposta ela é até positiva, porque ela vai estar quitando o estoque de precatório, né, os expedidos e não pagos, ou seja, que estão lá, que já é confirmado, mas que não foram pagos. Então, ela diminui a pressão, né, sobre as despesas lá na frente. Tem um aumento de dívida, né, de provavelmente aí, se a gente somar os precatórios vencidos de 2022, os de 2023 e de 2024, deve subir a dívida em 0,9 pontos percentuais. Só que assim, é uma dívida que já ia, enfim, ela já existia, ela já só não estava contabilizada porque ela não tinha sido paga ainda. Então, ok, né? E também tem um ponto importante que você acaba desarmando aquela bomba que poderia voltar em 2027, que é quando a PEC deixa de valer. Então, realmente, isso também é um ponto importante, entendeu? De que ali em 2027, isso não viria a explodir novamente. Só que vale dizer que essa quitação adiantada só seria até 24, né? Quando chegasse em 2025 e 2026, você teria que pagar de novo a totalidade dos precatórios expedidos pela justiça. E aí eles iam comprimir as despesas discricionárias, né? Então, assim, a mesma coisa que aconteceu em 2021 ia acontecer, esse problema estaria sendo empurrado de certo modo. Mas você tem esse lado positivo aí, né? Que você estaria tirando uma certa pressão aí no médio prazo. Porém, o grande problema, né, aqui é a segunda ideia do governo, né? A segunda ideia do governo é falar assim, olha, gente, a gente quer alterar a forma como esses pagamentos são computados na contabilidade, como eles são classificados. Então a gente quer falar que o principal, né, o que a gente deve mesmo, ele vai entrar no resultado primário, né, que são as despesas primárias, que é onde, né, quando a gente fala de teto de despesas e tal, sempre despesa primária. Só que o restante, que não é o principal, então juros, mora, etc., ele vai entrar como despesa financeira. Ou seja, ele aumenta a dívida e ele não entra no resultado primário. Então é como se fosse, né, a emissão da dívida pública mesmo. Então, eles querem, no curto prazo, então, abrir o crédito extraordinário para pagar os devidos do ano passado e desse ano e já antecipar o do ano que vem. Aí diminuiria o estoque, né, que poderia atingir 250 bilhões em 2027. Tiraria um pouco de pressão adiante no curto, médio prazo. Porém, tem esse segundo probleminha, né? Você vai estar simplesmente mudando a classificação. E isso você perde transparência, né? Porque é esquisito. Porque do ponto de vista da receita, ele continua sendo considerado primário, porque quando você paga, por exemplo, se uma empresa deve dinheiro para o governo, né, deve um imposto, quando ela paga o imposto e ela paga os juros e tudo isso que incide sobre ele, isso entra como receita primária. E aí só a despesa, quando é o governo que deve, não entra. Então você começa a perder em transparência em termos da gestão do orçamento. Então essa segunda parte que é mais preocupante do que a abertura do crédito extraordinário, que assim, isso já ia existir, já é uma dívida, ela só não estava ali contabilizada, entendeu? Mas essa dívida não é um aumento de gasto, a dívida ela já estava aí. Só que aí qual que é a vantagem, em tese, pro governo, né? Ah, bom, beleza, se a gente tirar o que é juros, então em tese você abre um espaço para maiores despesas, porque você está tirando, né? Se a gente estava contabilizando que tudo ia entrar como despesa primária e não vai, a parte que a gente tirar aqui de juros e tal, vai abrir um espacinho no orçamento. Então, pode ser aí um espacinho, por exemplo, tem estimativas aqui que apontam para 20 bilhões, né? Esse espacinho de 20 bilhões aí em 2024. Só que é aquele negócio, gente, não parece ser, enfim, primeiro que reduz a transparência, segundo que também não é algo que parece ser muito sustentável, porque esse valor deve continuar subindo, não é inevitável, né, que essas despesas pressionem os gastos do governo de todo modo, né? Porque você não tem como prever, por conta até de você ter essa nova classificação, né? Você pode até atrapalhar o grau de judicialização, ainda elevar ainda mais, né? Então, a gente deve ter mais precatórios chegando aí em
2025, 2026. Então, principalmente como a gente está vendo aí vários, alto grau de judicialização em benefícios previdenciários, principalmente depois da reforma da Previdência, não é provável, tá? É bastante improvável que a despesa vá crescendo de maneira comportada e sustentada, tá? Então, de fato, parece uma medida até positiva no curto prazo, mas a mudança da regra de contabilização não parece algo muito positivo, tá? Parece uma questão aí que vai na direção de uma contabilidade criativa, então assim, o que a gente ganha vale como primário, mas o que a gente gasta não vale, né? Ou você tira os dois ou você não tira nenhum, mas de todo modo, mesmo que ela possa abrir espaço no orçamento de 24, né? Entre a diferença aí das primárias, né? Você tirar da conta a parte do pagamento de juros, adiante, 2025, 2026, né? Essas despesas devem continuar subindo e não parece ser uma solução aí de longo prazo, como muito o que a gente vê aqui no Brasil, um pouquinho de uma peneirinha tapando esse sol de 40 graus. Começando do assunto sobre os títulos verdes, uma notícia que saiu um pouco após a gravação da Raquel é que o governo está estudando adiar um pouco o lançamento desses títulos, devido à alta volatilidade nos títulos no mundo todo ultimamente. Alguns dos motivos ultimamente você está por dentro se ouve esse podcast assiduamente. Em todo caso, adiando ou não, o lançamento teoricamente ocorreria neste dia 2 de outubro. Quando esse episódio for ao ar, pode ter acontecido o lançamento ou não. Em todo caso, esses títulos podem servir para o financiamento de projetos que tenham como objetivo financiar pautas ecologicamente corretas, na linha dos projetos ESG. Uma ideia bem interessante conectada com a realidade, mas que ainda não temos tantos detalhes. Aliás, se você que nos ouve tem mais contato com essa área e é especialista no assunto, chama a gente, pode ser que vire um conteúdo legal para o público que nos ouve. E sobre a questão dos precatórios, a ideia do governo é adiantar agora o que tinha ficado, como diz a malemolência carioca, no vamos marcar de ver isso aí, que foi a situação colocada na mesa ao final de 2021, quando se colocou a chamada PEC dos precatórios, chamada também de pedalada dos precatórios, se você preferir. Não entrando no mérito do que estaria dentro desses precatórios, das decisões e tudo mais, fato é que, se caiu nessa conta, significa que terá de ser pago. Não há mais espaço jurídico para ser negociado e nem possibilidade de reversão. Então, no fim do dia, conforme a instituição fiscal independente bem sinalizou à época, sob uma chuva de vaias de quem chamou a medida de bastante liberal ou coisa do tipo, criou-se sim um orçamento paralelo, que é o das despesas que tem nome, tem que pagar e não tem jeito. Na prática, tem-se em mente a ideia de que se isso não for adiantado agora e nem mudado em regra para os próximos passos, isso seria uma verdadeira bomba fiscal de algumas centenas de bilhões de reais e cairia mais adiante quando tal teto dos precatórios caísse. Até porque, pasmem, não era algo para sempre. Esse teto no próprio projeto, que foi aprovado em 2021, já falava que ele iria até 2027. Em 2027 ele deixaria de valer. Essa bomba, caso você tenha pensado que havia sido criada agora, na verdade foi armada justamente em 2021. Vale lembrar que, naquela época, também pontuamos aqui, neste podcast, os riscos de tal ideia e o que poderia acontecer, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Dito tudo isso, a complicação é que o governo atual quer botar na mesa a normalização de pagamentos atrasados e também deixar algo mais racional para mais adiante, o que é positivo, só que a solução não seria total de novo, já que encaminharia esse ponto até os precatórios de 2024. E tal qual toda ideia que parece muito boa, tem um detalhezinho assim pequenininho, mas bastante complicado. Lembra do que te contamos alguns episódios atrás sobre a possibilidade da volta da contabilidade criativa? Inclusive foi exatamente no episódio 389. Volta lá para ouvir se você quiser saber mais detalhes. Então, a ideia de mudar os precatórios e colocá-los no primário sem estarem dentro das novas regras fiscais, ficando fora do novo arcabouço fiscal, vai mais ou menos nessa direção de contabilidade criativa. E isso acontece porque, se a receita de recebimento entrar na conta do primário e a despesa relativa a mais ou menos a mesma coisa ficar fora disso, na prática, é mais ou menos como se colocássemos na praça um superávit fiscal virtualmente maior sempre. E o problema é que isso sequer serviria para abater a dívida ou equalizar algo nessa direção, mas sim para poder encaixar mais gastos do governo. Levando em conta que já existe frustração atual de receitas
e que o governo ainda ficou de contar a todos nós como arranjaria 150, 160, 200 bilhões, né? Só Deus sabe onde é que isso vai parar para que o novo arcabouço fiscal pare de pé. Colocar mais alquimia nesse caldeirão das contas públicas tende a ser uma emenda que sairá pior do que o soneto. A bomba não foi plantada agora, mas quem quer resolver aparentemente colocará outra. Mais calma, bem vista por quem acompanha, sorridente, democrática, mas não deixa de ser outra bomba. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã de redes sociais, pode colocar seu e-mail no nosso mail e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Onde ainda existe excesso de dinheiro nos Estados Unidos vindo dos cheques da pandemia? E por qual motivo importa saber sobre isso? Bom, então vamos lá. Hoje a gente tem 2 assuntos para tratar com vocês. Na verdade, o Caio tinha me passado só um, mas eu não resisto de falar de política monetária, simplesmente porque a gente teve aí um dia bastante agitado. A gente está gravando esse podcast na terça-feira essa semana, então acho que vocês vão ouvir um pouquinho mais para frente, mas a gente teve uma terça-feira bastante agitada dos mercados, então eu vou comentar um pouco sobre isso no final. Mas o que eu queria comentar, o assunto primeiro, é como é que está a poupança do americano, né? Que eu acho que a poupança é uma parte da economia, né? Das variáveis da economia, digamos assim, que a gente fala pouco, a gente tem falado pouco recentemente aqui no Terraço, mas é uma parte muito importante e que, claro, influencia todas as outras, né? Porque dependendo de quanto dinheiro as pessoas têm, se elas têm mais dinheiro para gastar, isso pode ser uma pressão, por exemplo, de preço, pode levar à inflação, né? E pode aí, né, a gente tem toda essa questão da inflação, é o que a gente tem discutido aí mais fortemente, porque a gente está tendo toda essa problemática global. Mas a questão da poupança também é importante. Então, como é que está a história, né? Vamos tentar contar uma história da pandemia para cá, de como é que está a poupança das famílias americanas. O que aconteceu é o seguinte: se a gente pegar os dados que estavam lá em março de 2020, né, antes de começar a pandemia, e comparar com o que a gente tem agora em termos de poupança, e quando eu falo poupança, a gente está falando aí de ativos, depósitos bancários, investimentos líquidos, né? O que a pessoa tem ali disponível para poder usar se for preciso, né? Então não está considerando nessa poupança, por exemplo, imóveis, que a gente considera no total dos ativos, mas não como poupança. Então a poupança aqui, só para esclarecer, seriam os ativos aí mais líquidos para as famílias. E se a gente comparar, então, como é que estava em março, pegasse cada família tivesse lá $100 em março de 2020. Esse número foi crescendo durante a pandemia e até porque teve toda aquela política de estímulo, né? No começo da pandemia, o governo na época era o Donald Trump, deu um cheque de $1.000 para todas as pessoas, mesmo para quem não está precisando, né? Que foi o semelhante ao Auxílio Brasil. Aqui foi uma coisa até mais disseminada no começo da pandemia. Isso fez com que os ativos totais, não só isso, né? Mas enfim, isso foi uma das coisas que influenciou. Também menor consumo, né? Porque na pandemia as pessoas acabavam gastando menos com uma série de itens, como, por exemplo, entretenimento, tudo isso. E toda aquela preocupação, né? De tipo, diminuir salário, diminuir o medo do que ia acontecer com a pandemia, fez com que as pessoas ficassem ali mais conservadoras. Então, a poupança veio aumentando e chegou no pico em 2022. Então, se a gente pegasse, né, o quanto a poupança estava, né, $100 em 2020 e dividir, aí essa é uma pesquisa que foi feita pelo Fed aqui de São Francisco, dividiu a população em 3 estratos. Então, ela pegou ali os 20% mais ricos, a classe média, o intermediário e os 40% mais pobres. E aí comparou como é que estava a poupança dessas 3 categorias. Os 20% mais ricos, de $100 que eles tinham no começo de 2020, né, em março de 2020, chegou um pico de 130, então foi de 100 para 130 e agora está em 108. Então veio caindo do meio de 2022 para cá, tem caído, e os mais ricos continuam com mais poupança do que eles tinham em 2020.
mas só eles. Infelizmente, só os mais ricos estão com mais poupança do que eles estavam em 2020. A classe média, né, que é essa galera intermediária, de 100, eles chegaram ao pico de 115 e agora eles estariam com cerca de 98. Então, né, $2, digamos assim, a menos do que aqueles 100 que começou antes da pandemia. E os 40% mais pobres estão pior ainda. Então, eles só chegaram, né, de 100, eles só conseguiram chegar a 105, porque, né, perderam mais emprego, tiveram mais problemas durante a pandemia. Então, apesar de que percentualmente o auxílio do governo foi mais importante para os 20% mais pobres, como eles tiveram mais problemas, eles acabaram chegando só a 105 e agora estão em 91. Então, eles perderam um percentual bastante grande. E a expectativa, né, a previsão do FED, do FED de São Francisco, que fez essa pesquisa, é que o aglomerado total, a poupança aglomerada total, considerando aí os 20% mais ricos, a classe média e os 40% mais pobres, nesse semestre vai já no total ficar abaixo do que estava no começo de 2020. Isso, né, é uma preocupação, até se a gente pensar em política monetária, porque a gente tem falado aqui várias vezes, né, de como a economia americana está resiliente, como a economia americana não está naquela recessão brava, né, apesar do FED ter aumentado a taxa de juros para níveis aí, né, os maiores das últimas décadas, ainda assim não tem uma recessão, a gente não está em recessão nos Estados Unidos, e essa poupança é uma das coisas que estava segurando nessa atividade econômica, mas que vamos pensar, né, essa lenha na fogueira está acabando, e aí isso pode criar aí um problema de recessão mais grave, né, como a gente está vendo em outras regiões, por exemplo, na Europa. Mas vamos falar um pouco, então era isso que eu queria comentar, né, dessa questão de poupança, né, uma coisa para a gente ver, porque nos próximos meses, né, vai estar esse agregado vai estar menor do que no começo da pandemia, e isso pode acabar criando uma pressão maior para a recessão. Estava procurando essa palavra pressão, então é pressão maior para a inflação. E o que aconteceu no mercado hoje? O mercado hoje, né, se a gente pegar o Global Equity Index, né, que é como se fosse uma somatória aí de todas as bolsas internacionais, ele caiu cerca de 1% na terça-feira. Por quê? Porque existe aí mais uma nova preocupação de novos aumentos da taxa de juros, né, da política monetária, e a curva de juros, né, os títulos da dívida pública dos Estados Unidos de 10 anos, que são os títulos longos, eles chegaram aí no nível mais alto dos últimos 16 anos. O dólar, com isso, também subiu, está no valor mais alto, comparando aí com uma somatória de moedas no valor mais alto dos últimos 10 meses. Isso porque que acontece? Quando há uma expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, o investimento nos Estados Unidos fica mais atraente, né? Maior juros, mais gente quer investir aqui, acaba comprando dólar para investir, e com isso você tem aí um fortalecimento do dólar em relação às outras moedas. O presidente do FED de Minneapolis, né? Porque aqui nos Estados Unidos, né, tem FEDs estaduais, então eu estava falando do FED de São Francisco, o presidente do FED de Minneapolis deu uma entrevista dizendo que ele ainda acredita que o mais provável seria um soft landing, né, que a gente fala, quer dizer, essa política de aumento de juros ser amortecida por uma economia resiliente, você não ter uma recessão muito forte. Ele ainda acredita que esse é o cenário mais provável para os Estados Unidos, mas que ele também vê uma chance de cerca de 40% de que o FED vai fazer novos aumentos na taxa de juros ainda esse ano. Então, essas declarações foi uma das razões para esse aumento aí na curva de juros e queda do mercado de ações que a gente viu na terça-feira. Fora isso, a gente tem outros problemas aqui nos Estados Unidos, principalmente de ordem política, né? O governo está ameaçando ter um novo shutdown, que é aquilo, né, quando o governo, né, o executivo e o legislativo não conseguem chegar num acordo a respeito do orçamento. O governo fica, de certa forma, paralisado, né, os serviços essenciais não pode gastar nada enquanto esse orçamento não for aprovado, e aí a gente tem toda uma disputa política, a gente, como vocês sabem, tem eleição no que vem. Fora isso, né, a política dos Estados Unidos tem vários problemas, né? A gente tem, por exemplo, boatos de que o Speaker of the House, né, que é o presidente da Câmara, digamos, o Arthur Lira, que é dos republicanos aqui, né? Porque quem tem a maioria na Câmara que escolhe o Speaker of the House, que é o presidente da Câmara. Como os republicanos ganharam a maioria nas últimas eleições, né, aquela midterms, eles elegeram o Speaker of the House. Eu não sei se vocês lembram, mas eles tiveram que fazer não sei quantas, mais de 10 eleições que ele foi perdendo, né, até conseguir efetivamente ser
empossado, mas agora talvez estão querendo tirar esse speaker e colocar outro. O Joe Biden é o primeiro presidente dos Estados Unidos que participou hoje de uma greve, né, um movimento de greve. Tudo isso também tem todo um jogo político, mas né, isso acaba criando aí uma instabilidade. Fora isso, a gente tem o preço do petróleo, né? O barril de petróleo continua subindo. Hoje, o barril de petróleo subiu 0,79, chegando a 9,39 dólares o barril. E o Brent também subiu 0,72, chegando a 93,96 o barril. Então, mais uma questão aí que preocupa, porque como a gente falou, né, na outra semana, o preço do barril de petróleo tem sido, né, o preço de energia em geral, mas puxado pelo petróleo, que acaba impactando todos os outros mercados energéticos, tem sido um dos grandes responsáveis pela inflação mais recente, inclusive, né, a inflação ter saído acima da expectativa, né, o último CPI veio principalmente aí da energia. Então é mais uma preocupação e mais uma coisa para a gente ficar atento, acompanhar aqui no nosso boletim internacional. Infelizmente, não conseguimos nos encontrar no Rio para uma palhinha especial do Terraço Cast, mas isso ainda ocorrerá em Brasil, hein? De gringo aqui. Acontecerá mais adiante. Quem seguir ouvindo saberá quando ocorrer. Começando sobre a política monetária, aquela que a Rê adora odiar, vocês sabem disso, os juros nos Estados Unidos seguem pressionando, e não os de curto prazo, mas os ao longo da curva. Para que vocês tenham ideia, os títulos americanos estão na primeira baixa de 3 anos em seguida já registrada na história, sendo uma queda atualmente de 15% nesse período. Para vocês terem uma noção, desde 1979, apenas 2 quedas menores foram registradas. O acumulado chegou a ficar em menos 1% e menos 2%, e tudo isso antes de 1983. E sim, já foi pior recentemente, chegou a bater menos 17% essa queda. E quanto às taxas futuras, para 10 e 30 anos os números estão nos maiores patamares desde antes da crise de 2008. Fato é que, no fim das contas, a ideia de tratar sobre a política monetária casa exatamente com o ponto da poupança ainda disponível nos Estados Unidos. Quando os juros estão mais altos, além de desaquecer a economia, já que todo financiamento fica mais caro, então tais decisões que envolvem financiamentos, casa, carro e tudo mais, são adiadas. Também há o enxugar de liquidez da economia em uma medida monumental. Para exemplificar o tamanho dessas duas coisas, vamos a alguns dados. Usando o mercado imobiliário americano como proxy, hoje temos uma taxa longa de financiamentos de 7,8%, o maior nível desde 2000. Eu não estou falando 2007, 2008, 2000 mesmo, 2000. Com o índice de affordability, que é um acompanhamento feito nos Estados Unidos que leva em conta casas disponíveis, o custo de financiamento e a capacidade de que as pessoas comprem mais casas, esse nível de affordability está no nível mais baixo já registrado na história. A mensalidade média de financiamento de uma casa nos Estados Unidos está em $2.900 e o aluguel médio está em $1.900, com o estoque de casas novas disponíveis em menor nível desde 2010. E sobre o enxugar da liquidez, se segura aí na cadeira que os números são impressionantes. Desde o início da subida de juros pelo Fed, 870 bilhões de dólares deixaram os bancos americanos e foram para os títulos da dívida ou para outros ativos reais. Para se ter uma ideia do tamanho disso, na crise de 2008, esse montante sequer chegou a superar 50 bilhões de dólares, 870 bilhões de dólares. E isso acontece porque lá nos Estados Unidos as contas ou não são remuneradas pelos grandes bancos, ou isso é bastante raro, né? Por aqui a gente costuma achar essas opções em contas digitais, né? Uma certa facilidade, aquela conta que te paga 100% do CDI, cento e tantos por cento do CDI, isso não é tão comum nos Estados Unidos. Mas a dívida, né, que é o risk-free da economia, está pagando mais de 5%, então todo mundo está migrando para ela. Então esse dinheiro que saiu, convenhamos, dificilmente voltará para esses bancos, a não ser que eles queiram pagar o mesmo que o risk-free da dívida atualmente. E lembra de todo aquele caos de atualização de preços a mercado dos títulos que deu, por exemplo, na quebra do Silicon Valley Bank e no caos regional de bancos nos Estados Unidos, que a gente contou nos episódios 362 e 363? Então, mais de 550 bilhões de dólares em perdas não realizadas já foram notadas no sistema bancário americano. E no ápice, isso já chegou a representar 33% de todo o valor de mercado desse sistema por lá, embora hoje tenha reduzido um pouco e esteja na casa dos 25%. Com todos esses números,
A grande questão que fica é a seguinte: o que se aproxima em termos de recessão nos Estados Unidos será algo muito complicado e inédito de lidar, porque, pela primeira vez na história, a solução não será pura e simplesmente falar para o Fed abrir as torneiras e irrigar a economia com dinheiro infinito. Até porque, mesmo com uma redução do balanço do Fed de 2022 até agora já beirando 900 bilhões de dólares, ainda existem cerca de 8 trilhões de dólares em ativos a serem colocados de volta no mercado, sendo que o nível pré-crise de 2008 era inferior a 500 bilhões de dólares nesse balanço e pós-crise de 2008 chegou a quase 2,5 trilhões. Inclusive, se você quiser ficar por dentro do que tem no balanço do Fed, recomendamos ouvir o episódio 299 desse podcast, no qual a Fernanda te conta mais sobre isso. Ele foi ao ar em fevereiro de 2022, quando todo esse enxugar de balanço, misturado com o aumento de juros, começou a acontecer. Só mais um último dado. Durante o caos dos bancos regionais, em março desse ano, o Fed colocou na praça um certo fundo de emergência para esses bancos. Você sabia que esse fundo, nesse exato momento, está totalizado em 108 bilhões de dólares e isso é um recorde? Pois é. Tudo isso apesar do ponto a crise nos bancos já acabou. Algo de errado não está certo. O que será utilizado para apagar o fogo do próximo caos econômico que se aproxima em basicamente todos os indicadores nos Estados Unidos? Não sabemos, mas a receita mágica de 2008 e usada até a milésima potência durante a pandemia, caso seja a ideia encontrada, não fará tanto efeito quanto já conseguiu entregar no passado. Basicamente, todos os dados de acompanhamento indicam que virá uma forte recessão nos Estados Unidos em 2024, talvez ainda antes do terceiro trimestre começar. Mas a situação é tão complicada que, pessoalmente, eu já torço para que a previsão lunática do Fed de não vemos recessão nenhuma pelo caminho se concretizar. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, um monstro tem assustado os fundos de private equity lá fora e isso envolve uma quantidade monumental de dinheiro, cerca de 13 trilhões de dólares. O que está acontecendo? Então, a gente se deparou essa semana com uma notícia quente lá na Bloomberg dizendo que existe uma lenta carnificina nos fundos de private equity, gerando uma onda de zumbis. E aí, bom, título meio pesado, né? Então, vamos buscar entender o que houve aqui. Só para contextualizar, um fundo de private equity é uma modalidade de investimento em que os investidores compram participações em empresas como um fundo de ações, só que uma pequena diferença. Essas empresas ainda não têm o capital aberto na bolsa. Então, num fundo de ações tradicional, o gestor vai usar os recursos do fundo para alocar em ações da bolsa. Nesse caso, nos fundos de private equity, de capital privado, as empresas ainda não estão na bolsa e o gestor vai alocar em oportunidades. Então, nesse início, empresas que não estão na bolsa, elas estão buscando crescer, elas podem se tornar uma grande empresa, mas elas não estão redistribuindo lucros em forma de dividendos. Então, a proposta é outra. O gestor aqui está buscando novas oportunidades de grandes negócios futuros. Então, essas empresas vão usar esses recursos para expandir, para reinvestir no negócio. Então, é de se esperar que o investidor do fundo de private equity não esteja buscando liquidez dessas ações, né? Ele está buscando um bom retorno depois de uma década. Então, por isso, os fundos geralmente trabalham com intenção de aporte. Então, digamos assim, eu, Fernanda, quero investir, sei lá, R$1 milhão. Eu não invisto imediatamente R$1 milhão e isso começa a me gerar retorno. Não é assim. Esse valor fica, olha, entre muitas aspas, tá? É só para ficar mais didático. Esse valor fica apalavrado.
E aí o gestor do fundo, que vai estar ali, né, buscando sempre oportunidades, quando ele encontra uma boa empresa, um bom investimento, ele avisa aos cotistas, olha, o fundo vai investir na empresa X e chama, por exemplo, 10% do quanto eu me comprometi a investir ali. E aí, ao longo dessas escolhas do gestor, ele vai fazendo chamadas de capital aos cotistas. Não é uma parte do patrimônio do cotista, do investidor, né, que ele tenha intenção de liquidez. Definitivamente não. E se isso existe no Brasil há anos, imagina nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eles estão cansados de investir nessa modalidade. Os fundos de pensão também podem investir em fundos de private equity e durante anos eles investiram bastante, foram aumentando as posições. E isso foi importante para diversas empresas que ainda não estavam na bolsa, só que muitos desses fundos de pensão atingiram o limite máximo do quanto que eles podiam destinar para essa classe de ativos. Porque, óbvio, né? Não dá para colocar todo o dinheiro de aposentadoria em ativos ilíquidos, né? Precisa de uma certa segurança. E, em vez disso, né, esses fundos agora passam a investir aquela parte que é para buscar uma rentabilidade maior, né, não necessariamente liquidez, essa parte que antes era destinada aos fundos de private equity, com a subida de taxas de juros, essa parcela dos fundos de pensão vai buscar investimentos que vão gerar mais retorno e não necessariamente com mais risco, né, tipo investir em dívida, investir em crédito, enfim, nesse cenário de taxa de juros alta. Ok para o investidor, mas como que fica a indústria de fundos de private equity nesse cenário, né? Como ficam os gestores? As empresas que não conseguiram, né? As empresas de private equity, de fundos de private equity, que não conseguiram construir novos fundos para momentos conturbados, eu quero dizer, não tinham ali uma parte do capital destinada a momentos como esse, com taxa de juros alta, vão ter mais dificuldade de chamar mais dinheiro novo. Ou seja, se os gestores de fundos de private equity não lançarem novos fundos muito emblemáticos ou encontrarem outras formas de reforçar suas comissões, eles vão eventualmente perder funcionário, vão deixar a equipe mais reduzida, enfim, vai enxugar essa indústria. E esses fundos, como eu falei para vocês, geralmente eles são criados para não durar mais que uma década, 12 anos, mas agora eles estão durando muito tempo, muito mais tempo do que era a proposta. E o que eles acabam fazendo, né? Acabam criando novos fundos para rolar esse investimento, né? Para transferir esses ativos para fundos de continuação, para continuarem a gerir aqueles recursos ali. Isso cria bastante dor de cabeça para os clientes, porque os clientes precisam decidir meio que sob pressão o que eles vão fazer, se vão resgatar com prejuízo ou se vão aguardar esperando aí que as coisas mudem. Só que esses grandes pênaltis para abandonar o investimento, né, você resgatar com bastante perda, acaba levando os investidores a passar muitos anos sentados em cima daqueles investimentos, né, como se fosse um buy and hold forçado, e é justamente o que a Bloomberg chamou naquela matéria que a gente leu essa semana, eu e Caio aqui na decisão do tema do Terrascast, e foi o que a Bloomberg chamou de zumbis. Só que, pela natureza do investimento, também não dá para a gente falar que o investidor tem que forçar o gestor a vender. É justamente por isso que os fundos de private equity só chamam investidores qualificados, investidores profissionais, que já entendem que aquela parcela de investimento não precisa de liquidez. Então, o gestor de fundo de private equity precisa ter autonomia para tomar a melhor estratégia de alocação. Então, não dá para ele ficar pensando que a qualquer momento os investidores vão pedir o resgate, senão ele não vai ter margem para investir nessas empresas aí que são promessas. E aí, o que temos aqui de dados durante esse momento? Foram reunidos relatórios de 10 grandes sistemas públicos de pensões que mostraram que eles têm uma média de 4% da carteira dos fundos de aposentadoria em private equity, bloqueados em fundos de antes de 2009. Ou seja, 14 anos de dinheiro preso ali buscando, na ideia original, deixar parado por uma década e receber uma boa rentabilidade. Juntando tudo, isso representa mais ou menos 6 bi de dólar em mais de 900 investimentos em fundo. Alguns desses fundos datam da década de 90. Ou seja, vários fundos
que estão gerando perdas, ou estavam gerando na época, prenderam esse recurso para tentar se recuperar, mas assim, não é a proposta original. A pessoa que investe não espera que fique 20, 30 anos com dinheiro parado numa aposta de que vá dar certo, né? Então, a vida dos gestores de private equity tem sido muito ouvir dos investidores quando que vai acontecer, quando que vai vingar. E esse contraponto inconveniente sobre o propósito dos fundos de pensão investirem em private equity é que o dinheiro de muitas pessoas comuns, tipo professores, policiais, funcionários públicos, a ideia era devolver esse dinheiro com retornos significativos, né? Principalmente se tratando de aposentadoria. É lógico que os fundos destinados à aposentadoria podem destinar uma pequena parcela do recurso para buscar mais retorno, mas é um pouco complicado. E aí a CVM americana, a SEC, acabou investigando isso porque, com a dificuldade de obter dinheiro novo, já que as taxas de juros estão altas, alguns fundos estavam persuadindo os clientes para tentar fazer com que eles aportassem mais. É uma situação um pouco complicada e nesse cenário não dá para culpar o produto em si. Não é que necessariamente investir em private equity é ruim quando os juros estão altos. Se fosse assim, a gente nunca ia ter fundo de private equity no Brasil, né? Sejamos sinceros. Só que nesse momento, o que a gente vê, pelo menos na indústria americana, que é muito maior que a nossa, é nesse momento que a gente vê se diferenciarem os homens dos meninos, né? Porque as empresas ou os fundos que se tornaram zumbi se tornaram silenciosamente, né? Não foi do dia para a noite. E eles foram sendo ignorados aos poucos, só que no volume eles fazem diferença. E as grandes empresas é que vão começar a se beneficiar à medida que essas pequenas empresas de private equity são deixadas de lado. Porque a tendência natural dos investidores é olhar o track record, ou seja, uma entrega consistente de bons resultados. Então, nesse momento de taxa de juros altas, a gente deve ver agora um investimento em private equity de gestores renomados, gestores já muito bem consolidados, de grandes empresas. Então, nesse cenário de taxa de juros, é natural que a gente veja uma consolidação aí do setor nos que já são mais sólidos, né? Fundos de private equity são aqueles que procuram boas oportunidades em empresas que não estão na bolsa. Private equity, em uma tradução livre, seriam as ações e cotas de empresas que não têm capital aberto, mas sim capital fechado. Um parênteses interessante, teve um certo grupo de mídia fofoca no Twitter que, quando foi falar sobre a compra daquela rede social pelo Elon Musk, comentou que o Twitter estaria virando, abre aspas, uma empresa privada, fecha aspas. Se você viu isso naquela época e estranhou, saiba que foi uma tradução porca de tornar private, o que significa fechar o capital, e não tornar uma empresa privada, porque empresa privada já era, né? Enfim, parênteses fechado. A grande complicação vinda desse problema, analisado pela Fernanda, está em um fato bastante duro de analisar. Os investimentos feitos pelos fundos de private equity levam em conta que seria possível que os negócios investidos cresçam o suficiente, ou pelo menos suas deficiências internas sejam arrumadas o suficiente, para que valha a pena depois vender para alguém ou até mesmo abrir capital na bolsa. Só que, quando a economia real não está entregando tantos ganhos quanto antigamente, quando o dinheiro grátis para de irrigar, ou quando mesmo não existem mais possibilidades de ir passando adiante batatas quentes que certos fundos colocam para dentro, alguns zumbis começam a assustar. E quais seriam esses zumbis? Bem, uma quantidade incontável de empresas investidas por esses fundos que, diferentemente do que se passava com das três condições agora há pouco mencionadas, que são economia real entregando ganhos, dinheiro grátis e possibilidade de repassar marés turbo por aí, diferentemente do que acontecia quando essas três condições aconteciam e agora não há solo frutífero para isso, a coisa fica bastante amarga. E sim, esse assunto bate em surreais 13 trilhões de dólares. Não é algo pequeno, desprezível e que possa ser escondido numa planilha de algum fundo, em alguma apresentação de slides muito felizes sobre um futuro glorioso que só acontecerá amanhã, sem detalhamento de quando será esse amanhã. Aqui, para além de todo o efeito de redução de liquidez,
para além de todo o efeito de redução de liquidez econômica que temos explorado há um bom tempo e que te trouxemos muitos dados no assunto anterior, temos uma questão ainda mais delicada, que é a dificuldade em termos produtividade econômica atualmente e também no longo prazo. Costumam dizer lá fora que existem Wall Street, que seriam as empresas da bolsa, e Main Street, as empresas fora dali, a economia real, como se fossem duas coisas totalmente diferentes e desconectadas. Mas fato é que, mesmo com uma representatividade muito maior da economia americana nas bolsas do que acontece por aqui, ou seja, lá no Tio Sam as empresas listadas em bolsa compõem fatia mais relevante da economia total do que as empresas de capital aberto no Brasil representam da economia real de Terra Brasílias. Quando a produtividade esperada não tende ao infinito para compensar o dinheiro grátis que acabou e as oportunidades de repassar abacaxis por aí, seja Wall Street ou Main Street, todo mundo vai ficar a ver navios na mesma street. Resta saber se isso servirá para concentrar mercados ainda mais, com grandes empresas comprando essas empresas menores numa voracidade nunca antes vista, ou se todo mundo ficará em maus lençóis junto. Em todo caso, lembre-se desde já, como se trata do maior e mais relevante mercado do planeta, vale ficar de olho em como esses zumbis se movimentarão daqui em diante, porque os impactos mercadológicos em todo o planeta advindos disso virão nos próximos anos. Números das votações do Spotify. Pulamos um episódio, mas agora voltamos com os dados de 2 em seguida. Vamos lá. No 395 a pergunta era: qual será a faixa de preço que o petróleo estará nos próximos 12 meses? E o público assim votou. 16% votaram em entre 70 e 80 dólares. 27% em entre 80 e 90 dólares. 38% votaram em entre 90 e 100 dólares e 16% votaram em acima de 100 dólares por barril. Já no episódio 396, a pergunta foi a seguinte: o programa de descontos para carros novos deu certo? E os votos da galera foram da seguinte maneira: 88% votaram em não, e já esperava isso, 12% votaram em tô por fora, e ninguém votou nas opções sim, até comprei o meu, e não, mas me surpreendeu. Tá ouvindo agora pelo Spotify? Então veja se ainda está aberta a pesquisa do 397 e não deixe de votar, porque em breve voltaremos aqui com os dados. Agora nos despedindo da equipe que abrilhantou o episódio 397 com suas análises. Muito obrigado, Raquel. É isso, gente. Então como é que eu vou finalizar? Aposto que vocês já sabem. Falem comigo, cantem comigo. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, Renata. Eram esses aí os assuntos que eu tinha para falar com vocês essa semana. Desculpa aí que eu tô meio um pouco mais devagar do que o normal, porque como eu falei, tô com um pouco de sono, mas eu não queria deixar de passar essas informações para vocês, tá bom? Era isso, um beijo e até semana que vem. E muito obrigado, Fernanda. Obrigada, Caio. Obrigada a todos que ouviram aqui. Vou deixar o meu abraço para Ana Maria, que mora lá em Chicago. Uma pena que a gente não conseguiu se encontrar, mas fica aqui o meu abraço. E a todos que ouvem aqui o nosso Terraço Cast frequentemente, eu deixo aqui meu abraço e a gente se fala lá no @sigafefa. Quem gosta do Terraço Cast traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber mais sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.